Passiva, hoje o tema da aula é muito sério, preste atenção. Autoaceitação, a sua piroca é suficiente. Passiva, hoje eu vou quebrar, desmistificar um dos maiores e mais violentos tabus que foram utilizados contra você. O tamanho e a espessura da sua piroca não seriam teoricamente suficientes para que você assumisse a responsabilidade de ser ativo. Isso é um absurdo e eu vou provar por A, por B, por C que você estava errado esse tempo todo. Você tem sim potencial, independentemente se você tiver um micropênis ou não. Mas se sua piroca for pequena, acredite, ela ainda tem potencial. Vamos lá? Trouxe esse artigo aqui que é uma survey, uma pesquisa que diz assim: tamanho do pênis, pesquisa da percepção feminina de satisfação sexual. Neste estudo aqui, especificamente, ele procurou mulheres que possuem vagina física, não são mulheres desvaginadas, não são passivas, são mulheres de verdade. E essas mulheres afirmaram que durante a penetração sexual, o tamanho do pênis não foi importante, conforme a satisfação sexual. Eles concluíram com significância estatística que talvez a espessura da piroca ela seja importante para a geração da satisfação sexual. Mas veja bem, talvez a espessura do pinto e o tamanho do pinto aparentemente não é relevante. E eu quero chamar a atenção para esse fato. A vagina feminina, ela tem vários mecanismos, ela é lubrificada, tem várias fibras nervosas sensoriais que foram desenvolvidas pelo processo de seleção natural para tornar o processo de penetração mais prazeroso. Eu tenho esse artigo aqui para você, a associação entre o tamanho peniano e a satisfação sexual em homens que têm sexo com outros homens. E aqui o resultado, obviamente, foi completamente diferente. As passivas, foram entrevistadas por esse artigo, foram mais de 1000 passivas. Já pensou o cheiro de cu que estava nessa sala? Um cheiro fétido, podre, apodrecido. E essas gays afirmaram, e 51% dessas pobres passivas afirmaram que o seu pinto estava abaixo dos níveis de normalidade. Então existe uma normalidade de 12, 13, 14 centímetros de tamanho de pinto, e as passivas afirmaram, coitadas, que 51% delas tinham pinto abaixo dessa faixa de normalidade. E 35% afirmaram estar acima da normalidade. Eu não sei o quanto disso é verdade, mas essas mesmas passivas afirmaram que quanto maior o tamanho do pinto, maior a satisfação sexual. Agora deixa eu te falar uma coisa, será que esse resultado ele é de verdade fidedigno? E eu vou provar pra você, passiva, que não, isso nunca foi relevante. Passiva, você foi enganada, passiva! 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 Você foi enganada! Você foi enganada. A grande questão é, a quem interessa enganar você, passiva, de dominar o mundo como uma ativa dominadora? Passiva! Você foi enganada. Reaja. A sua função, a sua missão é reagir. Primeiramente, o que tem a ver com ânus? A vagina física, a vagina das mulheres cis, ela possui um mecanismo nervoso único, que não convém estudar aqui porque esse curso não é para mulheres físicas, é para mulheres espirituais com vagina dentro do coração, para você, passiva. Então, passiva, entenda, o seu cu ele é diferente da buceta, porque o seu cu ele não tem lubrificação natural, já começa daí. Se houver, é diarreia derretida ou água velha de chuca, é sangue coagulado daquele desodorante que você enfiou lá no seu ânus, tá? Presença de micro-organismos no reto e na parede intestinal, aquilo ali brinca de pira, muita curuba, muito fungo, muito protozoário, muitos micro-organismos que são resistentes a ceftriaxona e até meropenem, produzindo secreção mucopurulenta, pus. E além disso, a região de tônus muscular é elevadíssima. Os músculos do assoalho pélvico têm uma tensão natural para impedir a bosta de vazar do seu cu. Então entenda, essa região já é muito tensa naturalmente, ela é de altíssima sensibilidade. Eu vou falar pra você, a altíssima sensibilidade, eu não estou falando de sensibilidade sexual, eu estou falando das 3 sensibilidades clássicas da literatura médica: a sensibilidade térmica, a tátil e a dolorosa. Então, se enfiaram este dedo aqui no seu cu, imediatamente você vai sentir, porque é uma região onde a sensibilidade tátil é muito elevada. Então, se você tem uma região que é muito tensa, que é muito sensível, tátil, térmica e dolorosamente, não tem lubrificação natural, ainda tem micro-organismos apodrecidos que tornam o seu cu um lugar inóspito para os seres humanos, mas
fabuloso para bactérias extremamente resistentes. Então por quê? Que quanto maior o pinto, maior a satisfação sexual. Algo de errado não está certo. Se as mulheres que possuem regiões adaptadas para receber pênis maiores, elas não relacionam o tamanho do pinto com satisfação sexual, então por que você, passiva, vai associar? Hein? Me explique. Me fale. Não estou entendendo a lógica. E nós vamos prosseguir. O que é necessário para ter prazer sexual? Ser lubrificado, coisa que você não é naturalmente. Você tem que comprar aqueles lubrificantes feitos à base de água que vendem em qualquer farmácia por 8, 12, 15, 20 reais. Ser protegido para impedir você de pegar doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, por exemplo, que é a gripe dos gays. Ser seguro. Você precisa estar seguro de si e do ato que você está realizando. Assim você ficará menos tenso e a tensão muscular reduzirá a tensão, aquela resistência que a pica vai fazer no seu cu na hora que você está realizando o ato. Ou, na verdade, a resistência do cu do passivo que você vai comer. Seja visionária. O que não é necessário para ter satisfação sexual na hora do ato anal? Uma grande e grossa pingola. Eu já provei pra você. Você passiva, que se encaixa naquele 51% que tem o pinto abaixo da faixa de normalidade, você tem potencial passivo. Acredite! Acredite! É hora de vencer. Quais são os verdadeiros fatores que levam à satisfação sexual? Entenda, a posição sexual. A posição sexual é extremamente relevante. Você quer colocar o seu passivo inexperiente para dar o cu de 4? De 4. O cu de 4. Não dá. É muita tensão. É muita sobrecarga ali naquele assoalho pélvico. Ele não vai relaxar. Se você quiser, você pode colocar passivos experientes. Agora, se seu passivo for principiante, você deve comê-lo de franguinho, deve comê-lo de papai e mamãe, deve abri-lo mais, arreganhá-lo mais. Entenda, você tem que saber distinguir também quem é passivo iniciante e quem é passivo experiente. Isso determinará se você é um ativo bom ou não. Você, como um excelente ativo, deve conhecer a quantidade de experiência que o seu passivo, a sua vítima, a sua marmita tem. É inexperiente? Bota de franguinho, bota ele de papai e mamãe, arreganhe-o. Agora, se for experiente, aí sim, você utilizará posições mais complexas. Você utilizará uma posição de 4, mande ele sentar em você, mande ele fazer a tesourinha como sapatonas. Mande. Entenda, a experiência do seu passivo também conta. Passiva, entenda, futura ativa. Você agora tem que performar. Agora você tem que olhar para você, a força da estocada. Você vai executar exercícios de pilates em um módulo que nós temos aqui no nosso curso só para isso, porque eu presto atenção em você, eu me preocupo com você. E a força da estocada, ela é importante. Quanto mais forte for a pirocada que você dá no cu do passivo, mais prazer ele irá sentir. Claro, se ele já estiver relaxado, você tem que aprender a relaxar o seu passivo, passando para ele confiança de que tudo está bem, que você está cuidando da situação. Entenda, enfiar até o talo, a velocidade da estocada, pá, é menos prazeroso do que o pá. Você, futura ativa, deve aprender a relaxar a sua pelve para facilitar os movimentos de encaixada da piroca no cu do seu passivo. Entenda. Passiva, no entanto, eu entendo você, eu continuo entendendo você, eu continuo tendo a empatia por você. Eu sei que você sempre vai ser perseguido pelo fato de que o seu pinto, ele é pequeno, mas é o fato de ser pequeno, às vezes você tem o talento dentro do seu coração, você tem uma vagina espiritual, mas o seu coração é grande, então ele cabe uma piroca espiritual também. Então a sua piroca, ela tem a funcionalidade, ela tem a performance, ela tem a forma, só que você infelizmente não tem tamanho, e é o fato de ser pequeno, e você tem medo de ser achincalhado, humilhado pela comunidade LGBT que faz bullying com pessoas que têm pinto pequeno. Mas aí eu venho trazer pra você uma luz. Você já ouviu falar em efeito manada? Antigamente chamado de Maria vai com as outras. Eu, como uma pessoa muito velha, muito antiga, eu tenho muita experiência, eu tenho 255 anos. Lá no século XIX, se chamava-se Maria vai com as outras. As pessoas que não têm opinião própria. Se a pessoa A peida, a
pessoa B vai peidar também, porque ela acha que peidar está na moda, e a pessoa C também, a pessoa D, e assim se continuará a grande cadeia de bosta da sociedade brasileira, a grande cadeia de bosta. Tudo no Brasil se resume a bosta, a merda. Tudo é uma merda, tudo é uma bosta. Então você tem que lidar com esta bosta também. O efeito manada. As pessoas, elas não têm opinião própria. Então isso significa dizer que se a passiva B está falando que pinto pequeno é ruim, é porque na verdade ela pode nem achar de fato que pinto pequeno é ruim. É porque ela segue a opinião da pessoa A que soltou a bosta na humanidade. Ela defecou essa opinião merdística de bosta na humanidade, de que pinto pequeno é ruim. E assim a pessoa C, e a pessoa D, e a pessoa E, e a pessoa XY lá na sociedade dos anos 2300 vai estar replicando essa inverdade de que pinto pequeno é ruim. Então você, passiva revolucionária, que vai iniciar a sua carreira como ativa, é a missão sua quebrar esse tabu. Pinto pequeno não é ruim. Pinto pequeno é suficiente. Pinto pequeno tem potencial, o seu tem potencial também. Acredite em você. Acredite, é hora de vencer. E aqui eu tenho a frase: a inteligência vem pelo cu. Então, quanto mais você tomar no cu, mais inteligente você fica. Então, passiva, você é um ser humano inteligente. Você está à frente da sociedade. A sociedade, ela está no século XIX. Você está no século XXI. É sua missão trazer a sociedade do século XIX para o século XXI em pleno 2020. Não vou falar o ano em que está sendo gravado esse curso. E aqui, infelizmente, nós temos essas características depreciativas usadas para fazer bullying. Pau pequeno e fino também é vítima de bullying, tal qual ser gordo, tal qual ser desbundado, tal qual ser magro, tal qual ter pernas finas, tal qual ser passiva. Depende de nós para mudar essa situação. E eu convido você, passiva, para construir essa revolução social junto a mim e junto a outras milhares, milhões de passivas que estão aí sendo párias da sociedade, estando às sombras da sociedade. Cabe a nós mudar a nossa vida e, consequentemente, mudar a sociedade. Essa foi a terceira aula do curso Pensativo, o curso que está mudando a sua vida.